Olá! Hoje vamos mergulhar num mundo onde a engenharia e a estratégia eram mais poderosas do que a força bruta. Vamos descobrir como se conquistavam as fortalezas mais temidas da história. Isto, meus amigos, era uma verdadeira batalha de inteligência. Pois, esta era a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer exército da antiguidade. Conquistar uma cidade significava, antes de mais, resolver este gigantesco puzzle de engenharia. E é exatamente isso que vamos desvendar. Muito bem, vamos a isto. Antes de percebermos como atacar um castelo, temos de perceber como é que ele se defendia. E acreditem, a defesa era uma autêntica arte. Olhem bem para isto. Nada aqui era ao acaso. As muralhas eram incrivelmente espessas para absorver os impactos. As torres davam aos arqueiros uma vantagem de altura crucial. Os fossos impediam que as máquinas de guerra sequer se aproximassem. E os portões, apesar de serem o ponto mais cobiçado, eram super reforçados. Cada detalhe tinha um propósito. A primeira jogada num cerco raramente era um ataque direto. O plano era primeiro isolar completamente o alvo, cortar todas as estradas, todos os rios, todas as linhas de abastecimento. Sem comida, sem água e sem esperança de reforços, a queda dos defensores era apenas uma questão de tempo. Era, acima de tudo, um jogo de paciência. E agora, vamos às verdadeiras estrelas de espetáculo. As incríveis máquinas de cerco. Estas eram as obras-primas de engenharia, desenhadas para uma única coisa: transformar muralhas impenetráveis em pó. O ariete era basicamente força bruta concentrada. Imaginem um tronco gigante com uma ponta de metal a bater e a bater e a bater sempre no mesmo ponto. Para proteger os soldados que o operavam, a estrutura era coberta com peles de animais molhadas para não pegar fogo com as flechas incendiárias. Simples, mas absolutamente devastador. E só para termos uma noção da escala, estamos a falar de um tronco que podia chegar aos 30 metros. Isso é o comprimento de uns 3 autocarros seguidos. A força de impacto que uma coisa destas gerava era mais do que suficiente para fazer tremer até as fundações de pedra mais sólidas. Agora, a torre de cerco. Esta era genial. Funcionava como um elevador de assalto. Era empurrada lentamente em direção à muralha e, quando chegava, baixava uma ponte levadiça. De repente, os soldados atacantes estavam a lutar no topo da muralha, no mesmo nível dos defensores. Uma torre destas podia atingir 23 metros de altura, o que é mais ou menos um prédio de 7 andares. Com isto, a vantagem de altura dos defensores desaparecia por completo. O grande desafio, claro, era construir e mover este monstro de madeira no meio do campo de batalha. E aqui está ele, o Trabuco, o rei da artilharia medieval. Ao contrário das catapultas que usavam a tensão de cordas, o Trabuco usava o poder da gravidade. Tinha um contrapeso massivo que lhe dava uma potência de lançamento simplesmente inacreditável e muito, muito consistente. O mecanismo é pura física em ação. Primeiro, puxa-se o braço de lançamento para baixo, o que eleva o contrapeso e acumula uma energia potencial brutal. Depois, basta libertar a trava. O contrapeso cai e essa energia toda é transferida para o braço, que dispara o projétil num arco perfeito e demolidor. Isto permitia acertar no mesmo ponto da muralha, vez após vez, até ela ceder. Este gráfico mostra bem a diferença de poder. Um projétil de trabuco podia pesar mais de 130 quilos. É por isso que não se limitava a danificar a muralha. Ele tinha força para a pulverizar, para a fazer em pedaços. Mas um cerco não era só sobre máquinas gigantes. Havia uma outra guerra, uma batalha invisível e constante, cheia de táticas e contra-táticas de pura astúcia. Uma das táticas mais arriscadas era a minagem. Os atacantes cavavam túneis por debaixo das muralhas, suportavam o teto com vigas de madeira e, no fim, pegavam fogo a tudo. A madeira ardia, o túnel colapsava e a muralha por cima vinha abaixo. A resposta? Os defensores cavavam os seus próprios túneis, as contraminas, para os encontrar e lutar debaixo da terra. E claro, os defensores estavam longe de ser alvos fáceis. Eles usavam aberturas estreitas nas muralhas, as esteiras, para disparar flechas em segurança. Derramavam óleo a ferver em quem tentasse escalar e muitas vezes faziam ataques surpresa durante a noite para tentar queimar as preciosas máquinas de cerco do inimigo. Agora vamos mudar o foco para as pessoas. Como era a vida para quem estava preso dentro das muralhas? Porque, no fim de contas, era o fator humano que muitas vezes decidia o resultado. E o ponto-chave é este. A maioria dos cercos não terminava com uma batalha épica. Eram vencidos pela logística. A fome, as doenças que se espalhavam por falta de saneamento e a falta de água potável, essas eram as verdadeiras armas que obrigavam uma cidade a render-se. Esta era a parte mais sombria da guerra de cerco. Era, na prática, uma guerra biológica.
Lançar carcaças de animais em decomposição para dentro da cidade era uma tática deliberada para contaminar a água, espalhar doenças e destruir o moral e a saúde dos defensores. Mais tarde ou mais cedo, todo o cerco chegava ao fim. Vamos ver como é que isso acontecia e qual foi o impacto que este tipo de guerra deixou para o futuro. Basicamente, havia dois cenários. Ou havia uma rendição negociada, em que os habitantes podiam ser poupados, ou a cidade era tomada à força depois de aberta uma brecha na muralha. E nesse caso o resultado era quase sempre o mesmo: saque, destruição e morte. O que estava em jogo era altíssimo. Esta linha do tempo resume tudo. As máquinas de cerco dominaram durante séculos, até que a chegada da pólvora e dos canhões mudou as regras do jogo. Mas esta corrida entre o ataque e a defesa foi o que impulsionou a evolução da arquitetura e da engenharia. Os princípios da física que eles dominaram são estudados ainda hoje. Portanto, a grande lição é esta. Por mais brutais que fossem, estes conflitos forçaram uma criatividade técnica incrível. A necessidade de derrubar uma muralha ou de a defender levou a avanços em física, matemática e engenharia que ajudaram a moldar o nosso mundo. E terminamos com uma questão para pensarmos. Se a guerra de cerco deu um empurrão à engenharia medieval, que tecnologias que usamos todos os dias, como o GPS ou a internet, tiveram origem em necessidades militares mais recentes? A história, de certa forma, continua a repetir-se.